Continuando, da última aula, conseguimos criar aqui a classe pessoa, que já tem o método listar pessoa, né? E eu consigo exibir todo mundo que eu já tenha no banco de dados na página, né? Através dessa leitura aqui, eu consigo chamar o listar, armazeno toda a lista, todos os itens do banco dentro dessa lista, faço a leitura da lista e exibo na tabela que eu criei, certo? Então, temos isso aqui. Já temos também alguns dados na tabela que eu coloquei em formato de seed, né, para poder fazer esse primeiro exemplo. Agora, vamos fazer um ADD, né? Vamos fazer com que esse botão de ADD funcione, né? Então agora ele vai ser um link que vai abrir o formulário de adição, né? Então vamos lá. Vou quebrar aqui para ficar mais legível. Aqui dentro eu vou colocar o link para adicionar. Esse link vai abrir um arquivo que a gente ainda não criou, mas que vai ser o pessoa add view.php. Já vou copiar isso aqui e criar esse arquivo. Tá? Pessoa add view.php está aqui, está criado. Vamos ver o que está acontecendo na página. Virou aqui um link, né, que abre aquela página que eu marquei, que não existe ainda conteúdo, né? Então eu vou já pegar aqui essa base e colar, né? Vou remover o PHP, né? Talvez se precisar a gente volta ali. Vou tirar essa tabela e vou manter aqui no meio apenas a seção, né? De resto aqui o chamado do Google Icons, o chamado do Bootstrap, o script do Bootstrap, beleza. Um form. Nesse form eu vou colocar um input para nome, né, basicamente. Então deixa eu ir lá no Bootstrap pegar algum exemplo, né? Vou pegar esse primeiro exemplo aqui, vai ser apenas, né, um campinho para nome mesmo. Então vou puxar esse item, né? Vou colar aqui. Vamos só ajustar aqui, ó. Ele é uma divzinha que faz um margem embaixo, né? Uma margem embaixo dela. Tem um label para esse put e-mail, mas eu vou chamar esse label aqui de nome, tá? Tanto é que isso aqui é para um label nome. O que mais? Aqui o area describe eu não vou colocar, né? Eu vou apagar esse itemzinho aqui de baixo, que é um extra da questão de acessibilidade. Então eu vou deixar sem por enquanto, não vou focar nisso, certo? Então eu tenho aqui um label para o campo nome e um text, né? Tem que lembrar que esse aqui é o input type text para nome, né? Ele tem essas classes aqui do próprio Bootstrap que fazem algumas modificações. Só tem que ter um cuidado. Quando você estiver puxando inputs do Bootstrap, eles nunca colocam o name. E lembrando que o name é extremamente importante para o back-end. Então, name, nome, tá? Vou ver o que aconteceu na página, só que antes eu também vou colocar o seguinte: outra section apenas para ter o link para voltar, tá? Voltar. E volta aqui para o index.php. Fora isso, mais uma classezinha aqui apenas para ter uma margem ao redor também dessa section, tá? Uma sectionzinha só para voltar e abaixo dela nós temos o formulário. Vou ver como é que tá ficando isso. Carrega aqui. Ó, temos aqui. Ficou um pouco grande, né? Poderia mexer em algumas coisas aqui para deixar esse espaço menor, né? Vamos ver. Vou pegar essa section e colocar a largura dela em apenas 50%. Então, largura 50, width 50 é uma classe do Bootstrap. Vamos ver lá, ó. Já baixou aqui para 50%. E vou alinhar tudo isso no centro, né? Então, deflex para transformar em display flex, justify content center. É como se eu estivesse fazendo o justify content lá dentro do CSS e aplicando o center. Vamos ver aqui. Ainda está um pouco
desregulado, que eu tenho que ter uma section acima dessa para jogar ela para o meio. Eu vou fazer essa section extra, jogar essa primeira section dentro dela. Essa section externa ela tem 100% de largura, então ela pode ser colocada aqui como display flex, justify content center. Aí eu consigo centralizar aqui meu formulário. Vamos voltar, vamos adicionar, tá aqui. Falta ainda, eu vou puxar mais uma div dessa e dentro dela vai ter o botão adicionar. Esse botão eu vou colocar aqui uma classe nele. Então tá aqui. Ele é do type submit, o que faz com que ele envie o meu formulário. E a classe btn primary para criar um botão no formatozinho azul. Olha lá. Tá aqui, certo? Então é isso. Só para ter um básico aqui para a gente poder fazer esse formulário. Né? Isso aqui é só front-end. Ok. Ainda falta informar para onde vão os dados do form. E aí que entra a questão dos controllers no MVC. Nós vamos criar dentro da classe pessoa o método inserir no banco. Só que quem vai chamar esse método, quem vai receber os dados do formulário e depois chamar esse método é o controller. Então eu vou chamar aqui, ó, pessoa add controller.php. Eu vou enviar os dados via post, né? Então método post, certo? E aí ele vai um pouco mais protegido, né, do corpo da requisição. Então é isso. Eu preciso agora criar esse controller. Não vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, porque primeiro eu vou fazer o método criar lá na classe pessoa. Aqui na classe pessoa, antes do listar, vou botar aqui em cima mesmo, vou criar o public function criar. Essa function ela não vai ser estática, eu preciso criar um objeto para poder inserir no banco. Depois, eu vou fazer dentro do try-catch. Vou só completar aqui o try-catch. Eu vou colocar dentro do try a minha tentativa de criação do item novo. Então, muita coisa vai se repetir. Por exemplo, eu vou precisar de uma conexão para isso. Conexão. Eu vou precisar fazer um novo SQL. Esse SQL é um pouco diferente, então eu vou digitar eu mesmo. Vai ser o seguinte: insert into pessoa. Quem? Apenas os nomes, né, que eu estou inserindo. E os values. Como é que eu vou representar os values? Os values vai ser da seguinte maneira: dois pontos, nome. Por que dois pontos, nome? Isso aqui é uma forma de proteção contra SQL injection, tá? Então a gente vai, como a gente já está usando aqui, ó, prepare, é justamente para evitar que alguém coloque um SQL malicioso e o SQL não tem nada a ver com isso, ele vai receber aquele SQL malicioso e executar. Só de eu fazer essa estratégia de colocar esses parâmetros nesse formato e não simplesmente concatenar valores, eu já estou colocando uma proteção, certo? Depois eu vou fazer o prepare, mesma coisa. E aí entra o passo que faz a substituição desses dois pontos nomes por realmente algum valor de nome, né? Então, ó, stmt bind value, onde eu digo que o valor de dois pontos nome será o valor que eu tiver no meu objeto, né? This get none. Ah, um detalhe que eu ainda não fiz. Os getters e setters, certo? Eu não tenho ainda esse método aqui. Beleza. Como eu coloquei todo mundo aqui como privado, eu não posso fazer simplesmente, por exemplo, criar um objeto e dizer new pessoa e aí esse objeto aceta nome e botar um novo nome. Eu tenho que fazer isso através de outros métodos, indiretamente. Então eu preciso criar uns gets e os sets. Eu vou fazer os get set aqui mais simples possível, apenas para a gente completar aqui o código. Ó, primeiro, public function
getNome. GetNome é responsável por retornar o nome do meu objeto. Então, return this nome. Eu também tenho que ter um setNome. O setNome é responsável por modificar o valor do nome. Public function setNome. Então, para que eu modifique, eu preciso receber previamente algum valor, né? Então, eu vou ter aqui a variável nome que eu vou receber. Lembrando que essa variável não é a mesma daqui, tá? Essa aqui é interna, é local, é como se fosse outra variável diferente. Essa daqui é uma propriedade da classe. Então, elas não são a mesma coisa, certo? Só seria a mesma coisa se eu colocasse aqui, ó, this nome. Assim é a mesma coisa, mas como eu não coloquei, né? Seria assim, é outra variável, tá? Então, essa nome, eu vou receber ela externamente para fazer o seguinte. This nome recebe nome, né? Aí eu estaria recebendo um nome externo e trocando, atualizando o valor do nome do objeto, né? Então, é para isso que serve o set. Para o ID, eu não vou ter um set. Eu quero bloquear que o meu código consiga setar IDs. Porque meu ID ele é sempre automático. Então eu posso ter apenas gets de ID, né? Então eu vou fazer apenas o get aqui, ó. Public get ID. E aí eu vou dar apenas o return do this ID pessoa, tá? Então eu já tenho uma proteção do seguinte: se de alguma forma eu programar de forma errada, algum jeito de trocar o valor do ID, eu estou errando, porque a gente não mexe no valor de ID, deixa ele automático lá na tabela. Então esses ID eu só posso interagir com ele no sentido de obter ele, mas não de modificar ele. O nome não. O nome é algo que eu posso obter e posso modificar, certo? Agora sim, ó, funcionou aqui. Vamos retomar o que eu estava fazendo. Dentro do try, eu crio uma conexão, eu faço esse SQL de inserção, insert into pessoa. Então, insira na tabela pessoa, na coluna nome, o valor X, né? Digamos aqui que é um X, para eu proteger. Depois, prepara esse SQL para ser inserido no banco. E depois, quando você for inserir, substitua o valor de dois pontos nome pelo nome do objeto. Então, eu vou capturar o que tiver dentro do objeto e vou substituir, e aí sim executar sem risco de sofrer um ataque. Por fim, STMT execute. E aí eu já tenho o meu código completo de inserção de um novo item no banco de dados. Agora, vamos para o controller, né? Eu tenho a view, onde eu escrevo no campo nome e mando enviar esse valor. E eu tenho o método criar, ou inserir, ou criar, tanto faz, que vai ser responsável por executar isso dentro do banco de dados. Então, quem faz essa ponte? O controller, pessoa DD Controller. Outra estratégia, antes de eu continuar, seria fazer um controller para todos os próximos itens que eu for fazer. Por exemplo, criar no mesmo controller do editar, no mesmo controller do deletar. Eu vou fazer um controller para cada, para separar mesmo. Tá? Então, esse é o só de adicionar. Vamos iniciar ele aqui. Ó. Aqui dentro, eu vou receber, né, os dados que vêm do formulário. Então, eu posso fazer verificações. Ah, se você estiver recebendo uma solicitação do tipo post, enfim, eu vou receber diretamente mesmo, sem fazer verificação nenhuma. Então, eu vou armazenar aqui que eu sei que está vindo um nome, né? Então, eu vou criar a variável nome e verificar na variável post, já que eu estou enviando via post, o name do input, que é nome. Então, aqui eu estou acessando este input, tá? O valor que tinha neste input através do name dele. É por isso que é extremamente importante colocar um name. Por que que eu usei a variável post? Porque eu estou enviando via post. Então, dentro desse post vai ter uma chave, vai ter array, né? E uma das chaves desse array vai ser nome e o valor que esse nome representa é o que tiver escrito dentro de input, tá?
E aí ele vai pegar, capturar o valor e salvar nessa variável. Depois, eu posso criar um novo objeto de pessoa. New pessoa. E aí eu substituo, né, setNome por nome, o nome que eu recebi externo. Então aqui eu criei o pessoa na linha 5. Esse objeto ele está vazio, o ID dele é igual a new e o nome dele é igual a new. São as duas propriedades que eu tenho, né? Ó, eu tenho ID e nome. Quando eu crio um new pessoa, ele está igual a new. New no caso null, né? Nulo. Então é como se eu tivesse pessoa ID pessoa igual a new. É como se tivesse isso aqui internamente, tá? E para o nome é a mesma coisa. Então, a partir da linha 8, a linha 7, né? Eu já estou trocando o valor de new para o valor que eu escrever dentro do meu campo. Beleza. Agora é só mandar inserir no banco. Por que eu não vou mandar ID? Porque o ID é automático. E eu nem preciso dele. Ó, no meu SQL não estou indicando nada de ID. O único item que eu pego é o nome, ó. Tá bem aqui a substituição dele. Ó, eu vou substituir esse nome por o nome que eu estou colocando aqui agora no objeto, certo? Depois que eu substituir, eu posso fazer pessoa criar. Eu estou chamando aquele método lá, né? Estou chamando esse método aqui para ser executado em sequência. E aí, depois que ele executar, eu posso dar algumas ordens para o meu código. A primeira ordem que eu posso dar, um header. O que o header faz? Ele redireciona o usuário. Por quê? A partir do momento que eu vir aqui no View e clicar no botão adicionar, é como se eu estivesse abrindo este documento. Esse documento ele não é uma view, ele não tem nada de view, inclusive ele nem tem HTML, ele só é PHP. Então o usuário ficaria, em teoria, parado em uma página em branco. Mas eu não quero que isso aconteça. Quando esse processo acontecer, e esse processo é bem rápido, o usuário nem vai sentir, porque ele vai ser logo logo, location, redirecionado de volta para o index. Então ele não vai ver uma página em branco. A impressão que vai dar para o usuário é que a página vai se recarregar e vai abrir o index já com um novo item incluso. É sempre uma recomendação colocar um exit aqui no final, depois de um header. Sempre depois de um header, você colocar um exit para garantir o encerramento da execução deste script, né, desse documento inteiro. Tá? Então, sempre bota um exit aqui. Então, é isso. Em teoria, nós já temos funcionando o, a funcionalidade de adição de um novo nome. Ah, falta aqui apenas um require. Por que eu tenho que colocar esse require aqui? Ó? Eu estou usando new pessoa. De onde vem esse new pessoa? Não tem nada de pessoa aqui dentro. Então eu tenho que indicar para ele que isso vem da classe, do arquivo, né? Que tem a classe pessoa.php. Agora sim, vamos ver lá se está funcionando realmente. Vou voltar, vou adicionar, vou colocar um nome que não tinha lá, teste. Adicionei. Tá aqui, ó, teste, certo? Então, o adicionar está funcional. Vamos ver dentro do banco. Vou recarregar aqui, pessoa. Tá aqui, ó, ID 5, teste. O ID é automático, ele vai sempre em uma sequência, mas o nome não. O nome foi o que eu defini, certo? Então, é isso. Nos próximos vídeos teremos o editar e o deletar. E aí, até a próxima.